A gente vai acionar mais uma vez a nossa reportagem ao vivo, mas agora a nossa parada é Palácio do Planalto, Brasília. Como nós já dissemos aqui, o Brasil recebe ministros de Relações Exteriores das 20 maiores economias do mundo no Rio de Janeiro para discutir meios de reformar, fortalecer organizações multilaterais, FMI, ONU, Conselho de Segurança e alguns deles passam por Brasília para conversar com o presidente da República, como deve acontecer com o norte-americano, por exemplo. A gente vai conversar um pouquinho ao vivo, direto de Brasília, com a Luciana Verdolim, para nos falar, inclusive, de que forma essa discussão pública, diplomática entre o governo brasileiro, o Estado de Israel, vão permear esses encontros do G20, do presidente Lula com alguns ministros de Relações Exteriores. Tudo bem por aí, Luciana? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Aqui, frio na capital do país, dia nublado, bastante nublado, mas a expectativa é de que seja um dia quente na área política. Daqui a pouco, às 9 da manhã, o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, recebe o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Ele veio exatamente para participar dessa reunião do G20 lá no Rio de Janeiro, mas antes decidiu vir aqui conversar pessoalmente com o presidente Lula. Já estava programada essa passagem aqui por Brasília, mas é bom a gente lembrar que a questão envolvendo aí as declarações do presidente Lula sobre Israel devem acabar roubando as atenções nessa reunião que acontece daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. É bom lembrar também que os Estados Unidos têm uma relação muito estreita com Israel. Por isso, a avaliação é de que desse encontro que vai acontecer para discutir oficialmente o G20, a questão envolvendo as declarações de Lula devem ser, essa questão deve ser abordada. No G20, nos países, nessa reunião dos países mais ricos do mundo, o Brasil assumiu a presidência no ano passado, só vai ter a reunião de cúpula no final do ano, mas a expectativa é exatamente avançar nas discussões da necessidade de ampliar as Organizações Unidas, ampliar principalmente o Conselho de Segurança da ONU para outros países que hoje são barrados, não fazem parte oficialmente desse grupo que toma as decisões. O presidente Lula tem reclamado muito que os componentes do Conselho de Segurança da ONU são aqueles países ricos que fazem as guerras, que produzem armas, por isso é preciso mudar essa estrutura. O governo brasileiro também está muito empenhado na discussão em torno de mudanças climáticas, energia limpa e também combate à fome. Agora, com tantos representantes internacionais aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a questão envolvendo essa crise diplomática entre Brasil e Israel, com certeza vai ser tema das conversas. Sem dúvida alguma, é boa oportunidade para que eles conversem e tentem restabelecer pelo menos a relevância do Conselho de Segurança da ONU, que a todo instante é pisoteado, especialmente por aqueles que têm assento fixo. A Rússia, quando decidiu invadir a Ucrânia, passou por cima do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, quando fizeram a mesma coisa no Afeganistão, por exemplo. Enfim, eles próprios que compõem, que têm assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU, quando querem, passam por cima do Conselho como se ele sequer existisse. Ô, Luciana, deixa eu te perguntar mais uma coisa. O presidente Lula chamou de volta, nessa escalada da crise diplomática entre Brasil e Israel, o embaixador brasileiro em Israel foi chamado para visitar o Museu do Holocausto. Muita gente entendeu aquilo como um pito público, para muitos uma humilhação a que foi submetida a diplomacia brasileira lá em Israel. O presidente Lula chamou de volta o embaixador brasileiro em Israel, que na diplomacia é um ato muito grave, de descontentamento com o país onde estava aquele embaixador chamado de volta para o seu país de origem. Ele deve chegar hoje aqui ao Brasil, é isso, Verdolim? A expectativa é que sim, deve ter encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e explicar como é que está o clima, contar exatamente o que aconteceu nessa visita lá ao Museu do Holocausto. Já estava sendo esperada que Frederico Meyer tivesse que dar explicações lá em Israel. O que irritou a diplomacia brasileira é que o encontro inicialmente seria lá no Ministério das Relações Exteriores, foi transferido para o Museu do Holocausto, não foi bem vista essa
essa interpretação, né, essa avaliação de que, na verdade, o governo de Israel estaria querendo chamar a atenção publicamente, apesar da gente saber que quando você chama um embaixador para dar explicações, já é uma posição diplomática bastante dura. Quando o encontro foi no Museu do Holocausto, aí sim o governo brasileiro não gostou nada dessa situação e não gostou também do fato do presidente Lula ter sido caracterizado, né, como uma persona não grata lá em Israel. Não há rompimento diplomático, mas há uma crise sim, há uma insatisfação, há uma instabilidade nas relações entre os dois países e até mesmo aliados do presidente Lula avaliam que ele teria sim extrapolado, não deveria ter feito a comparação com a ação de Israel com a ação que ocorreu durante a Segunda Guerra, durante a Alemanha nazista lá, que foi considerado aí a pior violência que foi cometida contra judeus, né? Nunca se viu tanta violência, nunca se viu tanto problema. Por isso, na avaliação de aliados, Lula não deveria ter feito qualquer tipo de comparação com o Holocausto. Aqui no Palácio do Planalto, a afirmação continua sendo de que o presidente Lula não pretende pedir desculpas. Então, essas conversas envolvendo as declarações de Lula serão feitas por meio diplomáticos e a avaliação é de que a situação que já está complicada pode até piorar com cada um dos países, né? Chamando seus embaixadores, se postando publicamente contra essas declarações de Lula. Aqui no Brasil, o governo brasileiro tenta minimizar essas afirmações. A gente ainda vai ver muita repercussão, porque no Congresso Nacional existe até um pedido de impeachment, né? Assinatura para um pedido de impeachment do presidente da República. E hoje tem uma página importante dessa discussão, que é a visita do secretário de Estado americano ao presidente da República. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, ainda aqui dentro do Jornal da Manhã, a Luciana Verdolim vai acompanhar para a gente.